Olá, hoje nós vamos falar do melhor suplemento, o melhor remédio natural que você pode tomar se você quer melhorar a sua memória, a sua concentração, a sua velocidade de raciocínio, a sua capacidade de executar tarefas, se você quer prevenir Alzheimer, se você quer lembrar mais de palavras, se você sente que você está mais esquecido na conversa habitual. E eu vou trazer esse conhecimento com base no que há de evidências na literatura médica e também com o que há de experiência prática na clínica mesmo. Se você não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou psiquiatra clínico formado aqui pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, então, quem me conhece, quem já é inscrito aqui no canal, sabe que eu gosto muito de usar esse flip chart, que nem sempre é algo que as pessoas conseguem entender a minha letra, mas isso me ajuda muito a organizar o raciocínio e dar uma concretude para algo que é, enfim, que ainda é um pouco abstrato, né? Que é essa questão de psiquiatria, questão de, né, enfim, né, o que é psicológico, o que é biológico, sendo que esse raciocínio ele já não faz mais sentido desde os anos 2000, onde o professor Kandel, que ganhou o prêmio Nobel, ele viu que o cérebro, o sistema nervoso, aliás, de qualquer organismo vivo, ele responde a questões físicas e psicológicas, e principalmente coisas psicológicas que a pessoa, ou que o ser valoriza mais, ele responde de forma muito semelhante, né? Então a química, a física e ataques pessoais, físicos, agressivos ou psicológicos, eles são sentidos de formas extremamente parecidas pelo nosso cérebro, quer a gente acredite, quer não. Isso é um modelo que rege, então, toda a parte de neurociência aplicada desde os anos 2000, incluindo a psiquiatria, que nada mais é do que uma neurociência molecular aplicada. Não vai ser sentido entender nada disso. Vamos então ver quais são esses suplementos. Eu garanto para você que, infelizmente, não vai ser aquilo que você já ouviu falar. Mas a boa notícia aqui, se você nunca ouviu falar, quer dizer que temos muito a fazer para te ajudar, tá? Primeiro, eu gosto muito dele, são os nossos bons e velhos mirtilos. Mirtilos, que em inglês o nome é blueberries, que são, né, como se fosse, enfim, berries seria, não tem uma tradução, como se fossem umas amoras azuis, né? Então, são frutas azuis, tá? E quer dizer, mas pode ser fruta então vermelha? Não. Pode ser fruta verde? Não. Tem que ser fruta azul ou roxa, tá bom? Então são mirtilos mesmo, tá? É isso, ponto final. Por que os mirtilos eu estou colocando aqui como número 1? Porque tem mais evidências, foi mais estudado, não é minha opinião isso, tá? E se alguém chegar e falar, teve um estudo que fez isso, a pessoa, tá bom, me manda um monte de estudo e a maioria dos estudos são uma porcaria. E estudos têm que ser feitos em humanos, muitos estudos que passam no teste de São Tomé, estudos à prova de marmelada e, claro, a gente tem que ver na prática também, tá? Eu gosto de mirtilo, acho uma delícia, mas não é só por isso, né? Porque de fato ele é aquele que tem a maior evidência em conseguir atuar em todas essas esferas de uma forma ou de outra e permitir que você consiga treinar ações, treinar exercícios, vamos colocar, né, exercícios mentais ou basicamente comportamentos que façam com que essas mudanças elas perpetuem. Porque toda a função de qualquer suplemento ou de qualquer mudança biológica é permitir com que você crie hábitos em volta das coisas valiosas na sua vida e isso vá fazendo com que a sua vida e você mesmo, a sua identidade, fique cada vez mais próxima daquilo que você quer ser. Filosofia, né? Um pouco. Mas é mais ou menos isso. Então vamos lá. O que o mirtilo consegue fazer? Por que ele consegue fazer? Ele consegue fazer isso porque o mecanismo é devido a uma substânciazinha que chama, é um conjunto de substâncias, né? Mas o nome são as antocianinas, que são extremamente potentes antioxidantes. E quando eu falo antioxidantes, eu sei que você está acostumado com esse termo, mas eu não sei se você tem ideia do que isso significa. O que isso significa? Significa que quando você tem glicose, energia, né, e você tem sangue que carrega oxigênio, você vai ter o quê? Você vai dar energia para a célula. Como é que a energia, como é que a célula tem energia? Ela vai queimar a glicose. Basicamente é uma que queima mesmo, assim, mas é quase como se fosse, né? Então ela queima, é uma reação do oxigênio com a glicose que dá uma
energia, ela queima a glicose. É assim que o nosso corpo funciona. Quando você queima a glicose, uma outra forma de chamar queimar alguma coisa é oxidar. Ah, mas às vezes o alumínio oxidou lá e não queimou. Porque foi lento, mas uma reação rápida de oxidação nada mais é do que uma combustão. Então, quando um efeito natural de você estar vivo e respirar é você ter fatores que estão sendo oxidados no seu corpo. Então, a respiração é uma oxidação. Então, não tem como você não ter isso, tá? E isso produz alguns compostos que a gente chama de radicais livres, que são basicamente íons, que ficam com o elétron sobrando ali, eles querem agarrar em tudo que tem elétron para dar para eles, tudo que tem próton, enfim. Basicamente, assim, não tem como você não ter oxidação. E não tem como você não produzir radicais livres, porque senão você estaria morto, tá? Se você respira, você oxida. E tudo bem. Só que, em alguns casos, e junto com componentes que geram ambientes inflamatórios no nosso corpo, pró-inflamatórios, por exemplo, o ambiente de nós termos menos do que 6 horas de sono, ou o ambiente de nós sofrermos, por exemplo, algo mais, uma negligência afetiva na infância, nós sofrermos um abuso na infância, ou nós temos uma alimentação que tem características que fazem com que as bactérias do intestino produzam coisas inflamatórias, enfim, tudo isso que está presente no nosso mundo atual faz com que nós tenhamos uma predisposição a ter níveis de cortisol, níveis de fatores imunológicos inflamatórios maiores no corpo. E isso vai fazendo com que haja uma tendência a ter mais desses elementos aqui nos neurônios, que a gente chama de estresse oxidativo. Só que não tem como a gente não ter isso, porque senão a gente não está respirando e a gente não está o quê? A gente não está conseguindo pensar. Então a gente não vai brigar contra os radicais livres, nem achar que a gente nunca mais vai ter isso na vida. Os radicais livres eles são produtos do que produz energia para a gente. Só que hoje isso está desbalanceado, então acaba tendo digamos, uma predisposição a produzir mais dessas substâncias, tá? E isso faz com que elas ataquem a mitocôndria do neurônio e também ataquem o DNA, elas danificam o DNA do neurônio, produz mais fatores inflamatórios ainda. E isso vai dando uma reação em cadeia, não é só isso, que faz com que você fique com menos concentração. Isso é um dos motivos por quê? Porque quadros ansiosos, depressivos e qualquer outros quadros, as pessoas têm uma sensação às vezes de névoa mental, né? Então, é isso. E as antocianinas, elas são antioxidantes, por quê? Porque elas meio que neutralizam esses compostos, elas não deixam com que esses compostos vão lá e destruam a mitocôndria nem o DNA dos neurônios, então faz o neurônio funcionar melhor, né? Isso resolve o quadro? Não, mas isso faz com que o quadro ele não piore, não se alastre para o seu cérebro inteiro, então isso daí já faz com que você comece a ter menos dessa sensação de névoa, de paralisação mental, tá? É imediato? Não é. Demora normalmente para você ver os efeitos ali, vamos colocar ali umas 3 semanas, né? Entre 1 e 3 semanas. Por quê? Porque esse é o tempo em que, de fato, dá para regenerar as membranas e o DNA voltar a produzir coisas que ele precisa produzir, tá bom? Então, um dos objetivos da antocianina é porque eles são potentes antioxidantes. E quando eles são antioxidantes, o que eles fazem? Eles melhoram a integridade, a velocidade de comunicação dos seus neurônios. Isso melhora a sua neblina mental, a sua velocidade de raciocínio, certo? O que mais que os mirtilos e as antocianinas elas são capazes de fazer? Elas têm efeitos neuroprotetores. Então, agudamente, elas vão lá combater, mas elas, se você usar regularmente, elas vão mantendo este equilíbrio entre radicais livres e os antioxidantes equilibrado de uma forma em que haja uma proteção da sua função cognitiva ao longo do tempo. Quer dizer o quê? Que isso faz com que você tenha um risco menor de ter o quê? Um envelhecimento mental, de ter perdas de memória relacionadas à idade. Então, ela protege você do declínio cognitivo.
Então é uma coisa que vale a pena colocar um hábito aí. Eu não tenho nenhuma parceria com nenhuma indústria que produz mirtilos não, tá bom? Não tem, não sei nem indicar. Eu sei as doses, eu vou passar para você, mas não estou aqui vendendo mirtilo não, tá bom? Mas é gostoso, eu gosto, mas ela tem uma proteção, a letra não é boa, para o declínio cognitivo. Então ela protege contra a demência. Sim, isso, protege. Mais do que o ômega 3, o ômega 3 protege também, mas ele tem um efeito mais prolongado. O mirtilo, em geral, o efeito é mais rápido, tá bom? Então por isso que ele está sendo bastante estudado. Eu tenho um vídeo de suco de mirtilo há muitos anos já, porque isso vem sendo replicado há muito tempo. Então, assim, muito médico nunca indica uma coisa num estudo só, tá? Quem faz isso não é sendo uma boa medicina. A gente tem que ver vários estudos, então o mirtilo já está aí há muito tempo. Eu já fiz vídeo sobre ele no passado, tá? Que estão vendo que realmente ele é muito bom mesmo, está se confirmando e ampliando a gama de conhecimento do que ele pode fazer de bem para a gente, né? Então, o que mais que ele tem essa questão, né? Então, de proteção contra esse declínio, mas ele também tem uma função neuroprotetora que protege contra agressões que nós vivemos em relação ao nosso bem-estar mental. Então ele tem uma função neuroprotetora que seria basicamente proteger a gente de eventos estressantes ou ajudar com que agressões do mundo elas não sejam tão fatais, com que a gente consiga voltar desses momentos de baque de forma mais rápida. Então ele previne quadros potencialmente psiquiátricos, de depressão, de ansiedade, de insônia. Mas, assim, não quer dizer que você não vai ter se você comer mirtilo o suficiente. Por quê? Porque o mundo é assim e tem muita coisa hoje no mundo que o nosso corpo não foi preparado para fazer. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas ela também tem este efeito de proteger você de ter problemas relacionados a questões de saúde mental, tá bom? Então, o efeito neuroprotetor não é só para você prevenir Alzheimer, você previne também outras doenças psiquiátricas, incluindo ansiedade, que é a mais comum delas, depressão, ou mesmo doenças relacionadas que não chega a ser um diagnóstico, mas é um estresse crônico, uma insônia aguda, tá? E o principal é que ela aumenta a produção do nosso BDNF. O BDNF, ele é o cara. O BDNF é o herói desconhecido. Né? A serotonina roubou todo o protagonismo do BDNF nas últimas décadas. Né? Então, poxa vida, está na hora de mudar essa história, vamos ser defensores do BDNF. Que cargas de coisa, de cargas d'água essa do BDNF? Na verdade, ele é um fator neurotrófico derivado do cérebro. E o que ele faz? Ele basicamente é um regador para ajudar você a formar novas conexões entre os neurônios. Então, ele rega ali os dendritos, que são, enfim, temos axônios, dendritos, enfim, ele faz com que haja mais espículas dendríticas, que são pontinhas de dendritos, que podem se ligar em axônios de outras áreas e fazer com que áreas do seu cérebro que estejam, às vezes, funcionando mais ou menos, elas comecem a funcionar numa velocidade maior. Só que para isso não basta ter o BDNF, você tem que praticar também. Né? Então é como se fosse ali um nosso super whey protein do cérebro. Tá? Ele faz com que você possa crescer músculos, só que não dá para crescer um músculo sem ir na academia. Mais ou menos isso. E os antidepressivos todos, o mecanismo de ação deles, hoje em dia, postulado, se dá muito mais pela ação no BDNF do que pela ação na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Então isso daqui é muito bom, porque isso permite com que você aprenda e com que você comece a mudar comportamentos e isso seja algo que tenha uma facilidade maior de persistir, de criar novos hábitos. Não que seja fácil, mas o BDNF é o cara, tá? Então, o mirtilo é o primeiro, se você quiser investir nisso. Ah, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar, eu ouvi falar em um monte de outras coisas, meu Deus, doutor, e mirtilo é muito caro, não sei o quê. Eu não sei o que é caro ou não, mas assim, eu não sei se ele é barato, talvez não seja o mais barato que tem, apesar de que tem várias formulações, eu não tenho a menor ligação com nenhuma dessas indústrias. O que eu posso te dizer é qual que é a dose que você tem que tomar, ou a dose que é mais indicada, mas sempre fala com o seu médico. Uma vantagem do mirtilo é que ele é muito seguro e ele interage com basicamente nada, então também ele tem uma segurança muito boa, tá bom? Então, quanto que normalmente a gente toma de mirtilo, né? A ideia é que seria, por exemplo, um suco de 500 ml de suco natural de mirtilo.
É fácil encontrar isso? Eu acho que não, que eu nunca encontrei, mas deve ter em algum lugar, tá bom? Agora, o que a gente pode ter o mirtilo mesmo que você compra no supermercado, que isso aqui eu compro às vezes. Então, mirtilo fresco, né? Mirtilo mesmo, né? Você tem um embaraço, você lava ele, é um mirtilo, como se fosse uma amora, uma cerejinha, né? Quanto que você pode tomar de mirtilo fresco? 60 a 120 miligramas. Quanto? Por dia. Precisa ser todo dia? Não necessariamente, né? A gente não tem muitos estudos com isso, mas quanto mais você tomar, mais você vai ter esses benefícios, tá bom? Ou você pode comprar suplementos de mirtilo, tem suplementos de mirtilo em pó, e normalmente em pó você vai tomar 12 gramas por dia. Que marca que é boa? Não sei te indicar, não sei, mas pegue as marcas mais tradicionais, em geral, elas são mais confiáveis, ou em farmácias que você tende a ter mais confiabilidade, são maiores, têm mais reputação, elas costumam ser farmácias mais confiáveis, mas eu não tenho nenhum para indicar, não tenho rabo preso com nenhuma delas não, tá bom? Então, a ideia é essa, né? Você tomar 500 ml de suco de mirtilo natural, 60 a 120 miligramas de mirtilo fruta, ou um pó desses, enfim, tem mirtilo em pó, né? 12 gramas, certo? Isso em geral, fazendo todo dia, vai ser a melhor estratégia de suplemento que você pode ter. Não é isso que vai resolver seus problemas todos. Por quê? Porque se isso daqui não está completado, ou seja, por exemplo, você não está dormindo bem, o sono piora o quê? Piora a parte de energia na sua célula cerebral, ele aumenta a quantidade de radicais livres, a quantidade de detritos no cérebro. O cérebro fica sujo. Por quê? Porque uma das funções do sono é passar como se fosse um caminhão de lixo, tirando essas sujeiras, né? Então, ele vai dar mais trabalho aqui para as nossas antocianinas e vai fazer com que você fique com um aumento de adrenalina crônico. Só que isso não vai ser uma coisa que vai estar no lugar certo para te dar foco. Não, você vai ficar mais agitado. Depois isso vai fazer você ficar cansado, tá bom? Então, só isso não resolve, mas assim, se você quer investir em um que vá fazer uma diferença significativa, não é que vai ser mágico na hora, mas em 3 semanas e mantendo isso por longo tempo, você vai ter os melhores benefícios em termos de remédios naturais que nós conhecemos até o momento, é mirtilo. E ponto final, acabou, tá? Agora, vamos imaginar que além disso, você esteja fazendo vestibular, igual meu filho está, e você está tendo uma dificuldade, e você não tem TDAH. Mas se você tiver TDAH, você vai ter que passar com o seu médico e ele vai ter que ver como tratar o seu TDAH, tá bom? Mas imagine que você está sentindo que você quer ter uma atenção sustentada para uma determinada tarefa. Você vai precisar ficar lá fazendo por um tempo e é meio monótono, né? Você está meio procrastinando, uma coisa que é meio burocrática, chata, não está afim. O mirtilo, ele não necessariamente vai dar um boost assim logo de cara, logo que você toma ele. Não, ele tem esse efeito de proteger o seu sistema nervoso, deixar o seu sistema nervoso com as características para que você consiga aprender e de uma forma mais geral, definitiva e estável. Agora, para dar um boost, o que você não tem nada melhor em termos de remédios naturais do que a boa e velha cafeína. Ah, então o café não é proibido? Não, o café não é proibido, tá? Você nunca tome mais de 400 miligramas de café. Abaixo disso, não tem nenhuma contraindicação para nenhum quadro psiquiátrico. A única coisa que eu contraindico é um quadro de crise de pânico agudas não tratadas. Por quê? Porque quando elas não estão tratadas, o corpo está interpretando os sinais de aceleração como se fossem sinais de que algo muito horrível vai ocorrer, mas isso é uma distorção cerebral da forma como ele está interpretando aquele sinal. Tá? Não é que a cafeína causa crise de ansiedade, é impossível ela causar crise de pânico também. Por quê? Porque a crise de pânico ela precisa ter como um dos elementos a interpretação de que aquele sinal tem o significado de que eu vou morrer, de que eu estou ficando louco, de que eu estou perdendo o controle, de que isso nunca vai passar. E isso é uma questão cognitiva devido a uma série de condicionamentos que foram ocorrendo. E eu não estou dizendo que isso é controlável, de forma nenhuma, mas é importante você tirar a cafeína no primeiro momento, Depois, não necessariamente. Você nunca vai passar de 400 miligramas, nunca vai passar de 4 xícaras de café. Isso nunca, para ninguém, tá bom? Se você tem TAG, não necessariamente é uma coisa que você vai precisar tirar da sua vida, tá? Por quê? Porque senão você fica anos comprando briga com inimigos inúteis. Eles são basicamente distratores, enquanto o inimigo grandão está destruindo lá todo o resto do seu cérebro, tá? Mas no começo, para quem tem crise de pânico, é melhor não tomar mesmo, até que a pessoa possa
fazer esse tipo de percepção, de distorção, que é uma coisa muito rápida, de reprogramação dessas crenças e dessa distorção cognitiva, é um recondicionamento, né? Eu digo isso porque eu já tive isso e é insuportável. Eu adoro café, bebo café ainda de manhã, mas na época, assim, você não pode tomar café, mas você não pode passar nervoso, não pode dar uma caminhada dali para cá, que é insuportável, tá? Então, a cafeína, de fato, ela melhora a atenção. Só que qual que é a questão, né? Isso pouca gente fala porque também são estudos muito recentes. A cafeína, aparentemente, ela tem uma questão de... ela atua porque ela suprime ou ela bloqueia um receptor de adenosina. Meu Deus do céu, o que é adenosina? Adenosina é uma molécula que é a molécula do cansaço. Quanto mais tempo você fica acordado, quanto mais tempo você fica fazendo coisas, você tem mais adenosina. Aí você chega num limite de adenosina, você dorme, tá? Ela simplesmente vai lá e tampa o receptor da adenosina. Então fala que não, né? Não vai entrar que não. E aí você tem menos sono na hora, né? Quando ela faz isso, indiretamente, por N mecanismos, ela faz com que haja também uma melhora, uma maior potência no receptor de dopamina, tá? E a dopamina, ela dá de fato mais drive, ela dá mais ânimo. Só que ela também faz o quê? Em excesso, ela pode aumentar o chiado. Ela pode deixar você mais inquieto. Ela pode deixar o seu pensamento mais acelerado. E aí, você, né, aquela coisa, potência não é nada sem controle. Você às vezes tem que estar com muita energia, com muitas ideias, só que você não consegue parar quieto para ler. Você está tentando pensar em muita coisa e você acaba não se concentrando, não pensando em nada. Então, a cafeína em si, ela causa pequenos momentos de bem-estar, mas, enfim, de fato, tem vários estudos mostrando que pessoas fazendo prova, fazendo outras tarefas, ela não faz a pessoa ir melhor na tarefa. Pelo contrário, a pessoa comete mais erros relacionados à impulsividade. Então, essa coisa de que a cafeína é ótima então para isso, tal, não sei o quê, né? Mas não é não. Mas imagina se a gente pudesse então pegar isso, esse benefício e colocar junto com alguma coisa que dê uma direcionada nessa intensidade de combustão ali, entre aspas, né? Então que a gente conseguisse direcionar isso e acalmar as áreas em que a dopamina atuam, que deixam a gente mais inquieto. Então a gente vai acalmar essas áreas para deixar que ela funcione mais na parte do córtex pré-frontal. Por isso que a cafeína, ela se mostra eficaz na cognição quando ela é somada à boa e velha L-teanina, que você já ouviu falar. E é para isso que a L-teanina serve, para ser como se fosse o quê? Um freio, uma direção, um freio com ABS, para que você consiga ter potência, mas consiga parar e fazer curva também, que você também tem a direção. Então, a soma da cafeína com a L-teanina é muito melhor do que tomar qualquer uma das duas sozinhas. E a L-teanina sozinha não tem evidências convincentes de que ela seja muito boa. E por mais você pode concordar ou não concordar, evidência é um negócio que é chato de explicar, de ler, mas não é uma coisa muito subjetiva, não. Então, mas a soma das duas, isso aparentemente melhora a sua parte de produção e de concentração sustentada ao longo do tempo, porque só a cafeína às vezes você fica muito inquieto. Então, esta combinação ela tende a ter um poder muito maior, tá? Agora, tomar só L-teanina, o que isso vai te ajudar? Até o momento, muito pouco, né? Mas, claro, nunca passar de 400 miligramas. Normalmente, se você for fazer, você manipula de 1 para 2. Então, 50 miligramas de cafeína e 100 miligramas de L-teanina. Você pode subir aqui para 100, aqui você pode subir para 200, por exemplo. Tá bom? Sempre na relação de 2 para 1. Nunca, jamais chegue perto de 400 miligramas de cafeína, tá? E a L-teanina, eu posso subir mais? Pode, porque não tem nada relatado que ela vai ser tóxica, só que é simplesmente inútil, tá bom? Então aqui é para ser sustentada. E se você está tendo, por exemplo, uma questão de que é difícil para você lembrar palavras, tanto palavras de nome de pessoas ou palavras mesmo para poder, enfim, se comunicar, isso pode ser uma coisa aguda, pode ser uma coisa crônica. Para isso, especificamente para isso, para melhorar a sua memória de trabalho para palavras, ou seja, você conseguir lembrar mais palavras e ter um vocabulário ali um pouco menos travado, para isso há evidências de que a Bacopa Manieri pode te ajudar.
Quer dizer o quê? Quer dizer que quem falou que a Bacopa Manieri ajuda na concentração de forma geral, essa pessoa falou uma meia verdade. Por quê? Porque até o momento ela ajuda basicamente na questão de você ter uma memória de trabalho verbal melhor. Tem nada provando que ela faz você memorizar mais, ou que ela aumenta a velocidade de raciocínio, ou que ela aumenta a resolução de problemas, que ela aumenta qualquer outro desses aspectos que não você conseguir lembrar mais de palavras. O que às vezes é uma coisa importante, mas nem sempre isso vai ser o que está te atrapalhando, tá bom? Por isso que eu não coloco ela como primeira opção, até porque ela dá efeitos colaterais que são mais significativos no começo, principalmente gastrointestinais, queimação, azia, pode dar um pouquinho de diarreia, tá? Então, e ela pode interagir um pouquinho com outras coisas. Nunca tome nada disso daqui sem falar com o seu médico, tá? Ainda mais se você toma outro remédio. Mas a Bacopa, como é que você vai tomar? Você tem que ter pelo menos 150 miligramas de bacozitos. Agora, se você gastar uma fortuna nisso daqui, que eu sei que você adora, e você não valorizar outras coisas que são importantes, que são muito mais importantes do ponto de vista de mudar os impactos na sua vida, como, por exemplo, você ter um tratamento para insônia, caso você tenha insônia. O tratamento para insônia não é higiene do sono. A higiene do sono não funciona para insônia, tá? A higiene do sono é igual escovar o dente, é bom fazer, mas ele não trata cárie nenhuma, tá bom? Mas, por exemplo, você tem a apneia do sono, tem que dar uma olhada nisso. Se você tem, por exemplo, um comportamento muito tempo sentado, é interessante que isso seja trabalhado também. Se você tem um quadro diagnosticado de ansiedade generalizada, dificuldade de parar de se preocupar, muita irritabilidade, muita tensão, ansiedade social, medo ou receio, um sentimento de que as pessoas estão te julgando o tempo todo e que isso é insuportável, que você não vai dar conta, você vai cometer um erro e vai ser ridicularizado, ou se você tem um quadro de transtorno de pânico, em que você pode ter passado mal uma vez ou poucas vezes, mas o medo de passar mal, ele domina a sua vida e você evita situações, ou você fica hiperchecando o seu corpo o tempo inteiro, né? Se você tem um quadro de toque, que vem pensamentos absurdos na sua cabeça e você faz de tudo para que esses pensamentos vão embora, ou memórias intrusivas de traumas, enfim, você tem qualquer quadro desses que fazem parte dos quadros ansiosos, ou quadros de depressão, ou de insônia, e se você não tratar esses quadros, você pode se entupir desses suplementos. Isso não vai mudar em absolutamente nada, então você não deve focar aqui, tá bom? O mirtilo, ele tem um efeito ansiolítico bom também. O efeito antidepressivo dele é muito pouco estudado, tá bom? Para a depressão, a cafeína tem um efeito até melhor. E a Bacopa Manieri, para nada que eu tenha conhecido até o momento, tá bom? Mas isso daqui é para você que talvez esteja passando por um período de estresse ou que você já está tratando esses outros quadros e você quer algo a mais. Mas, se você não está tratando, você não vai tratar com mirtilo, você vai esquecer este vídeo e você vai focar naquilo que faz diferença para o tratamento. Você pode depois voltar aqui e ver, tá? Por quê? Porque o seu tempo é limitado, a sua energia é limitada, o ser humano consegue fazer uma coisa só de cada vez e você, já que tem pouco tempo, pouca energia e muito provavelmente pouco dinheiro, mesmo que você tenha muito, não é bom gastar, gaste naquilo que faz diferença e aí isso daqui pode ser um plus. Por isso que eu falo assim, se você quer pensar em é o mirtilo e ponto final, acabou, né? Qualquer outra coisa que o pessoal fale por aí é para te distrair e isso daqui é mais que o suficiente, tá? Para você ter um bom tratamento, independentemente se você tem ansiedade, depressão, qualquer outra coisa, tá bom? É melhor que o ômega 3, não é assim, a longo prazo o ômega 3 ele é mais estudado para ansiedade, para depressão, para transtorno bipolar. Mas o mirtilo ele pode ser um complemento porque não tem nenhum tipo de mecanismo que é parecido, tá bom? E isso é para proteger o seu cérebro e também facilitar você de fazer mudanças comportamentais que vão de fato fazer com que isso vire um hábito e fique cada vez menos você fique cada vez menos dependente de remédio, menos dependente até mesmo de suplemento, não que seja ruim, você coma porque você quer, não porque você precisa. Tá bom? Então, eu quero que você espalhe essa informação se você achou isso útil, que você, caso alguém fale de qualquer outro suplemento para memória, você vai chegar para essa pessoa, eu duvido que você vai fazer isso, mas também vai falar, isso aqui não é verdade. Não é verdade isso.
né? A Bacopa Manieri é muito boa para tudo isso. Não é verdade, porque a pessoa não estudou mal porcamente isso. Mas também eu não quero comprar briga, a decisão é sua, só porque, de fato, a pessoa te dá muita informação, que é o que nós temos hoje sem organização, isso gera assim, uma piora brutal da sua ansiedade, a gente tem uma fadiga por excesso de decisão, isso gera muita confusão. A gente precisa ter informações que são precisas, não informações que são apressadas. Mas assim, eu apostaria no mirtilo, o café com artesanina, se for o caso, mas também não precisa. A Bacopa também, olha, só se o mirtilo você passou pelo menos 4 semanas, não melhorou nada, e foca nisso e em outros tratamentos que você já esteja fazendo, falando com o seu médico, isso você vai estar tendo melhor custo-benefício, colocando a sua energia naquilo que pode fazer diferença. Espalhe essa informação, deixa um like aqui, se inscreve no canal e a ideia é que a gente possa o quê? A gente possa não mais ser refém desse bombardeio de informações. Eu quero que vocês consigam filtrar isso, tá? E se você também acha que isso é besteira e quiser tomar tudo isso também, não tem o que eu posso fazer, mas não vai ajudar e depois aí você volta e a gente vai tratar de novo, não tem problema nenhum. Se você quer saber mais sobre TDAH, se você quer saber mais sobre outras questões do mirtilo, tem vídeos que eu fiz sobre esses quadros e sobre quadros ansiosos também e de insônia que prejudicam a nossa concentração. Isso é uma das partes que podem ser utilizadas. O que eu indico é não saia comprando suplemento que nem um louco e não faça tudo de uma vez só, porque senão você vai gastar um dinheiro, você não vai saber o que ajudou, se é que ajudou e você não vai sair do lugar. Tá bom? É isso. Bom, então compartilha um like e até o próximo vídeo. Vejo vocês. Tchau, tchau.